galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou o Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece, o podcast da KiwiFi é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com uma dupla sensacional de especial, não é não, Marcelão? Meu Deus do céu, bota sensacional nisso, Carol. Olha só, um tá aqui no KiwiCast pela segunda vez. É advogado, referência em seu nicho, com mais de 10 mil alunos e só no digital já faturou 45 milhões de reais, gente. O outro é especialista em tráfego e lançamentos e está por trás de todas as estratégias digitais da equipe que fizeram eles dois conquistarem juntos a premiação de 10 milhões e viajarem para Dubai. Inclusive, essa viagem Marcelão foi, né? E também o terceiro lugar do ranking da competição de faturamento da KiwiFi. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com uma dupla de especialista e estrategista. Estão preparados? Eu tô ansiosa. Tá ansiosa, Carol? Mas vamos dizer então quem são eles? Chama aí, Carol. Sejam muito bem-vindos, Marcelo Safi e Tarley Viglione! Sejam muito bem-vindos. Tamo junto, obrigado galera da KiwiFi pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês, e hoje a gente vai entregar todas as nossas estratégias, como que a gente fez essa fortuna no marketing digital. Tamo junto, obrigado. É isso aí, tamo junto, galera. Hoje a gente vai entregar o ouro aqui pro pessoal. O ouro será entregue, que a gente vai extrair tudo que dá. E assim, cara, em primeiro lugar, que massa tá aqui com vocês. Como a Carol falou, a gente esteve junto em Dubai, agora a gente tá aqui em Balneário, de Dubai pra Balneário, no caso. E também é massa saber que, tipo, pra quem não sabe, o Marcelo Safi, ele foi o primeiro KiwiCast da plataforma. Ele foi o segundo, porque o primeiro foi com o Marinho e o Arthur, mas o primeiro player que sentou aqui, na verdade, sentou em casa, não, né? Sentou em casa, Sentou em porque casa, ele foi raiz, ele chegou aqui quando tudo isso aqui era mato, Era literalmente. Mato tava nem capinado o mato ainda. O host era Arthur Ribas. Pois bem. Foi incrível o episódio, inclusive. E agora a gente tá aqui com mais de 100, quase 200 episódios gravados, ele tá aqui de volta, só que agora com um faturamento absoluto, né? Não só um faturamento absoluto, como todas as premiações da KiwiFi, essa dupla que já conquistou, já estão esperando a próxima premiação, que já vai ser anunciada. Pedindo aí. spoilers loucamente Pedindo aqui spoiler, nos bastidores. É. Mas então, antes de a gente entender e extrair quais foram as estratégias que vocês utilizaram para fazer tanta grana, ter tanto resultado em um nicho tão improvável, a gente queria conhecer um pouco mais de vocês, de onde é que vocês vieram, como é que vocês se conheceram, e a galera também, eu tenho certeza que quer conhecer, né? Bom, vamos lá. Cara, eu não sou muito diferente da maioria, não. Sou um cara mediano, fiz uma faculdade de Direito, terminei em 2019, e lá em 2019 mesmo eu já comecei meu escritório de advocacia, e vi que aquele mercado tradicional não era muito pra mim. Tive um certo resultado na advocacia, fui lá, advoguei, fiz audiência, petição, aquela coisa toda que o advogado faz, mas quando eu tinha mais ou menos um ano ali de escritório, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu preciso encontrar uma forma de fazer advocacia diferente. Foi aí que eu participei de um evento de marketing digital, lá em 2019, inclusive foi no mesmo lugar do evento da KiwiFi, foi assim, emblemático, foi emblemático voltar lá depois de 4 anos, na verdade, enfim, e ganhar a premiação. E lá eu falei, cara, marketing digital é a tendência, a empresa que não tá no marketing digital, ela tá morrendo, e para advocacia isso é uma verdade também. E era meio proibido na época fazer marketing, né? O advogado tinha toda aquela... Hoje é muito liberado, mas na época tinha aquela proibição, não podia e tal. Eu falei, cara, eu acredito que isso aqui é tendência, é modernidade, vamos pra cima. E comecei a fazer marketing digital no meu escritório de advocacia, nada de infoprodução naquela época. E aí, conheci o Menino Lei. Precisava de um gestor de tráfego, porque eu não entendia nada. Conheci o Menino Lei e a gente começou essa parceria lá na advocacia, nada de infoproduto. Fazendo marketing, uma espécie de negócio local, vamos dizer assim, né? Pra galera entender mais. Negócio local voltado pra advocacia. Porra, deu super certo. A gente depois começou a receber muita demanda de, putz, você tem que ensinar isso que você tá fazendo, é muito disruptivo na advocacia, você tem que ensinar. E aí a gente começou a ensinar os outros advogados a fazerem a mesma coisa, né, Menino Lei? Isso aí. Eu já fui um pouco diferente, porque eu não cheguei a fazer a faculdade, né? Então, eu trabalhava numa farmácia na época, aí já queria sair dali e, pô, falei, vou ter que achar alguma coisa. E na época tava tendo muita onda do drop, né? E foi ali que eu encontrei o mercado digital em si. Aí eu comecei a assistir alguns vídeos e tal. E dentro do dropship eu acabei gostando muito da parte de gestão de tráfego, que aí foi onde eu comecei a estudar mais a fundo a questão de gestão de tráfego, aí foi onde eu fui aprendendo as questões de lançamento, fazendo a fórmula e etc. Aí a partir dali eu comecei a
pegar alguns projetos, né? Nenhum projeto muito disruptivo, sempre ali batendo... Cheguei a fazer 2 lançamentos, um de 20 mil, outro de 30 mil, até que eu comecei a trabalhar com um cara que trabalhava para ele na época, né? Eu era intermediado ali por ele, né? Eu trabalhava para ele, ele trabalhava pro Marcelo. Eu tinha uma agência que eu contratava e ele era gestor da agência. Entendi. Exato. E a partir dali, a gente fez o nosso primeiro lançamento juntos até, né? Foi. Ainda eu trabalhava para ele, não diretamente para o Marcelo. Aí foi quando aconteceu uma questão ali e o Marcelo me ligou e falou, você quer continuar com a gente? Aí você tem 5 minutos para me dar a resposta. 5 minutos pra me dar a resposta. 5 Pensa minutos para te dar a rápido. resposta. Aconteceu alguma coisa. Ainda então. eu cheguei a falar com ele, falei, pô, vou pensar. Passou, tipo, acho que 1 minuto, 2 minutos, eu já mandei pra ele de novo. Bora, tô Eu junto. topo. O cara tô pensa junto. rápido, né? Ah, tinha que ser, né, pô? Tinha só 5 minutos, não podia pensar muito. Isso em 2019? Isso, começo de final de 2020. Final de Não, 2020. 2019 eu abri o escritório, 2020 a gente trabalhou junto, mas na advocacia mesmo. Sim. Então tinha um intermediário entre eu e ele, que era a pessoa dessa agência de marketing. E no final de 2020 a gente começou com esse projeto de infoprodução, novembro de 2020. Foi janeiro de 2021 quando ele veio Isso. definitivo e aí a gente começou a nossa parceria. Isso, que o primeiro lançamento foi de dezembro a janeiro. Foi janeiro Legal. de 2021 o primeiro lançamento. Sim. E qual foi, assim, o primeiro infoproduto que vocês começaram a pensar juntos, já no marketing digital, pensando para expandir o negócio? Vamos lá. O que aconteceu? Muitos advogados, eles vinham até mim e falavam, Saf, cara, você tem 1 ano de advocacia, tá voando, assim, pra advocacia, né? Números nem perto do que a gente fala de mercado digital, mas o que você tá fazendo? E aí, isso era final de 2020. E eu tinha aquele preconceito. Não vou vender curso. Eu acho que todo mundo, né? Não vou vender curso, não vou vender curso. Só que as pessoas começaram a pedir muito. Então, no final de 2020, eu falei, putz, vou abrir uma mentoria. Mas de que essa mentoria? Vou abrir, depois eu vejo. Vou entregar o que eu faço. E aí a gente abriu esse carrinho em janeiro de 2021. Acho que a gente investiu ali Foi 20 mil. 20 mil e voltou 20 tipo mil. 300 Sim. Uau. no primeiro Vai lançamento. 15. E aí eu rodei um formulário. Falei, cara, agora vocês compraram, o que vocês querem aprender? E aí eu fui mapeando as principais dores da minha audiência. Legal. Prospecção de clientes, gestão, enfim. Comecei a ensinar ali o advogado a ser empresário. Porque a gente aprende muito na faculdade. A faculdade de Direito ela é muito carregada. Só que a gente aprende filosofia, e direito penal, direito previdenciário, direito civil, enfim, direito de famílias. A gente aprende as matérias técnicas. Mas a faculdade não prepara o advogado para ser empresário. Foi aí que eu achei essa lacuna. E esse primeiro produto é até hoje o nosso produto, que é a nossa turma de mentoria. Mentoria Marcelo Saf. A gente ensina advogados a se posicionarem no digital, a prospectarem clientes e a gerir o escritório dele como uma empresa, não só como aquele escritório onde ele é o advogado e tal, e criar cultura dentro do escritório. É isso que a gente ensina para eles. Exato. Legal. Então hoje vocês têm o mesmo produto, só que ultra aprimorado. Baseado Sim. no que vocês foram percebendo que dava pra melhorar, o feedback da galera que tava comprando. Sim. Massa. Mas assim, como é que funciona hoje a relação entre vocês? Porque de um lado a gente tem expert, do outro lado a gente tem um estrategista. A gente vê muitos players que vêm aqui e às vezes isso é até uma dor. Tipo, a gente já teve players aqui que tem dor de lidar com o coprodutor. Sim. Então como é a relação de vocês? Como é que vocês dividem as atividades? É uma relação harmônica? Porque... Tipo assim, depois que vocês se conectaram, é um resultado absurdo. Como a Carol disse, são 45 milhões faturados em o quê? 2 anos? 2 anos. Esse é um resultado bizarro. Sim, 2 anos e meio. E querendo ou não, é uma relação, né? É uma relação. A gente acredita assim, a gente é muito amigo, né? A gente tem muitos mesmos gostos. Então, ele frequenta muito minha casa, enfim, eu frequento a casa dele. E, cara, eu acredito muito na relação transparente, sabe? Então, desde o começo, a gente sempre teve uma relação muito transparente. Tem hora que ele fala, cara, a gente tem que fazer isso. E eu falo, não vou, mas é a área dele. Ele é o cara que tem expertise na estratégia do lançamento. Eu sou a cara. Eu sou expert. Então, eu preciso confiar no feeling dele. Quando a gente tem essa dúvida, prevalece a palavra de quem é o cara daquela área. Então, se eu vou sobre um conteúdo do curso, vou ensinar isso, não vou ensinar, eu entendo. Mas sobre a estratégia do lançamento, eu preciso que você grave um criativo assim. Eu vou gravar, eu vou ouvir o cara. Então, eu acho que por isso que a gente conseguiu ter tanto resultado assim, porque a gente separa muito bem o que cada um faz, o que cada um é responsável. E a gente debate, claro, mas na dúvida, prevalece a palavra da pessoa que é expert naquela área. Sim, a gente tenta sempre também manter muito bem alinhado o que vai fazer em todas as áreas ali durante o lançamento para não acontecer até nenhuma
vamos dizer assim, perder um pouco da confiança em si. Sim. Porque, pô, é dinheiro, muita grana envolvida. Verdade. Então, Muitas responsabilidades. exato, exato. Então, como a gente vê o dinheiro saindo, principalmente o lançamento todo, tem que ter uma confiança, principalmente da nossa parte aqui, senão não flui, né? Se não houver essa confiança... Esse lance da confiança é uma coisa muito delicada, porque a gente recebeu aqui, como o Marcelo falou, vários players que deixaram de ter coproduções porque não existia essa relação de confiança. Às vezes o expert se sentia um pouco abandonado ou Sim. o coprodutor, assim, não sentia que o expert estava dando tudo de si. Então, é uma relação muito, muito delicada, né? Uma linha muito tênue. É um relacionamento, sim. E uma coisa que é legal a gente falar pra audiência é que é o seguinte, cara, a gente começou do absoluto zero junto. Então, hoje, e aí, tanto pra ele quanto pra mim, surgem várias oportunidades de negócios milagrosos que não nos incluem juntos. Então, por exemplo, aparece pra mim direto oportunidade de negócio que eu não poderia levar minha equipe. Pra ele, eu tenho certeza, com a visibilidade toda que ele tem, principalmente depois do ranking, enfim, aparecem milhares de propostas. Só que a gente tem muito foco naquilo que a gente quer fazer. Perfeito. No nosso propósito, que é criar a maior comunidade, já somos, mas continuar sendo, e cada vez maior, a maior comunidade de advogados empreendedores. Então, cara, assim, eu tenho certeza e tenho plena confiança de que se aparecer para ele amanhã um expert, talvez com uma audiência muito maior do que a minha, ele não vai pegar. Por quê? Porque a gente está envolvido no nosso projeto. E acho que isso é muito importante. Então, porra, quantas milhares de players grandes do mercado já vieram até, me mandam um direct, sabe, vamos fazer uma consultoria, vamos fazer não sei o que e tal. Eu tenho o meu lançador. Você quer fazer uma consultoria? Você vai conversar com ele, você vai agregar para ele. Legal. E eu acho que aí tá o erro de muitos coprodutores e experts. Porque eles não têm esse alinhamento, muitos não começaram desde o início, mas eles não têm esse alinhamento. Eles se veem como prestadores de serviço um do outro. E a gente se vê como sócio de um projeto. Um que dá a cara e o outro que tá no bastidor, mas igualmente importantes. Por falar Muito bom, nisso, exato. Tarley, eu queria saber, conta pra gente, como é ser estrategista de um negócio milionário desses que vocês construíram juntos? Cara, assim, vamos lá. Não é uma tarefa fácil. Eu imagino. Como eu disse, é muita responsabilidade, principalmente. E ser um estrategista, além de você ter que ter essa responsabilidade e estar envolvido diretamente muito dentro do projeto, que você não pode, vamos dizer assim, arriar. Você não pode largar, né? A gente tem toda uma equipe junto com a gente, né? Então, eu fico responsável por essa equipe, pela entrega dessa equipe. E se às vezes você dá uma desleixada ali, dá uma arriada, a coisa pode desandar. Então, tem que estar muito bem envolvido dentro do projeto, muito de cabeça mesmo, porque consome muito tempo. Consome muito tempo. O estrategista ele tem que estar sempre dentro do projeto, vendo tudo que está acontecendo, todos os dados, até para você ter o feeling do que você vai fazer naquele momento, se acontecer alguma coisa, uma métrica caiu ali, o que você tem que fazer para aumentar outra métrica, que faz total diferença lá no final, nos números, no final do lançamento, na hora do carrinho abrir. Você tem que estar sempre muito dentro para ter esse feeling. Senão você não vai conseguir ter esse feeling e não vai conseguir melhorar o lançamento em si. Porque a cada lançamento que a gente faz, por exemplo, do nosso primeiro até hoje na T10, mudou muita coisa. Até o estilo, a fórmula que a gente faz, né? Se você não estiver muito bem envolvido, você não consegue ter essa visão, né? Não Exato. consegue. E se você tiver um plano B, é pior ainda. Sim. Então, Exato. a gente vê muito coprodutores que lançam 4 experts ao mesmo tempo. Cara, ele não vai conseguir estar envolvido naquilo ali. Parece que lançamento é só abrir o carrinho e pronto. Não, tem um puta de um trabalho por trás. Que não Né? é isso. Exato. E quando a gente está fazendo o nosso lançamento, a gente também tem outros produtores que a gente lança, mas quando a gente está fazendo o nosso lançamento, é só o nosso. É só o Exato. nosso. É viver aquilo. De 8 da manhã até 2 da manhã do outro dia, a gente vive aquilo ali. O tempo todo, full time. E isso diz muito dos resultados que você quer ter, né, cara? Perfeito. Exatamente. Do jeito que você falou, é como se o estrategista ele tem que ser onipresente, onisciente, ele tem que estar em todos os lugares, saber de tudo, porque é Exato. uma coisa que desandou aqui, que vai desandar lá, e quando você vê no final, é um Ele tem, que lançamento saber, fracassado. ele tem que saber os dados de tudo que está acontecendo. Desde a parte onde o anúncio está sendo entregue, desde quando o lead entra no WhatsApp, as taxas de conversões de cada passo, porque esse número, um número a mais que aumenta em qualquer parte, vai impactar no seu resultado lá no final. Então, se ele não tem ciência, se ele não tem clareza desses dados, ele não vai conseguir modificar o resultado dele lá na frente, né? E isso é o principal ponto da escala. É você apertar parafuso. Legal. Porque até para você chegar num certo estado do lançamento, de faturamento, é uma fórmula. Se você seguir uma fórmula, você chega naquele resultado. Mas a partir dali,
vai ser apertar parafuso para você escalar cada vez mais. E se você não tem clareza desses números, você não vai conseguir escalar. Você não vai conseguir aumentar o seu faturamento, né? Que massa. E o principal, cara, o nosso, a gente, assim, preza muito por falar, pô, a gente tem que vender cada vez mais, porque o nosso produto transforma realmente vidas. A gente vê isso, é muito massa quando a gente chega nos nossos eventos, né? Sim. E a galera vem conversar com a gente, falar, pô, você mudou isso. Um evento da Kify, direto a gente é reconhecido. É muito porque- massa. Então, assim, o que eu puder fazer para escalar o nosso lançamento, para atingir mais pessoas, eu vou fazer, cara. Ah, Porque eu tô vendo que eu tô impactando cada vez mais vidas, né? Isso é uma chave que você vira, né, cara? Sim. Porque a gente pensa muito na venda, só vender e pensar só no nosso resultado, mas se o seu produto é bom, é a sua missão vender para o máximo de pessoas possíveis. Exato. Ah, não, então meu produto não é bom. Então melhora o seu produto. Mas se você confia que o seu produto é bom, a sua missão é entregar ele para o maior número de pessoas possíveis, para o maior número de pessoas terem a vida transformada. É seu dever e obrigação vendê-lo. Tem Exato. uma coisa de, tipo, confiar muito no seu produto, né? Tipo, de Sim. comprar a ideia real, assim. E fica muito mais fácil você vender e trabalhar em cima incansavelmente quando você sabe que o negócio é bom. Sim, Exato. Não é? Sim, exatamente. Que ninguém quer vender merda, né? Exatamente. Quer dizer, É. querer, pode até querer, mas talvez não consiga escala, não consiga, É. né? E o Trans- mercado É. responde, né? Exato. O mercado responde, exatamente. Mas assim, menino Lei, quando você começou a trabalhar com o SAF, eu imagino que o nível de profissionalismo de toda a organização que você teve de entregar foi muito maior do que o que você fazia antes, quando trabalhava só com dropshipping ou prestava parte do serviço ali na gestão daquele outro gestor que estava ali com você. Então, teve algum desafio quando vocês começaram a trabalhar juntos? Ah, cara, teve. Tipo o quê? Conta aí Teve pra gente um alguns. pouco. Cara, por exemplo, no nosso primeiro lançamento, como a gente disse, a gente investiu 20 mil reais, né? E teve um retorno top. A E gente- eu fiz a landing page. Exato, Olha aí. exato. Então, assim, eu tava muito mais envolvido naquele momento na parte do tráfego e não nas outras questões, né? Porque era ele e o outro que trabalhava nas outras questões. Então, eu ficava muito mais envolvido na parte do tráfego. E quando a gente foi assumir, ele me chamou, eu fui assumir esse papel, né, ali dentro, pô, eu nunca tinha passado por isso. Então, eu tinha vivido algumas experiências em si, mas nada igual foi, nem o faturamento que a gente quer, o 6 em 7, o tão sonhado 6 em 7, ainda tinha conquistado. Então, assim, naquele caminho ali, cara, foram algumas coisas, principalmente que a gente não seguiu um método que todo mundo utiliza geralmente no mercado, sabe? Que é, pô, vamos lançar ali a fórmula de lançamentos e tal. A gente já começou com um modelo de lançamento diferente, certo? Então, o principal desafio era, pô, a gente funciona. Isso aqui funcionou. Como que a gente vai escalar esse modelo, né? E a partir dali que a gente foi vendo, pô, o que a gente precisava, né? E principalmente nesse caminho, eu estava muito envolvido ainda na operação do tráfego, como é minha especialidade. E hoje é a parte que eu domino, mas dentro de todos os assuntos, claro, o estrategista ele tem que dominar cada área do lançamento. Ele precisa conhecer cada área, porque ele tem que analisar tudo, ele tem que saber o ponto modificar para aumentar os resultados. Mas como eu estava muito mais envolvido na parte do tráfego, às vezes eu deixava as outras coisas um pouco mais solta, sabe? Então, o meu maior desafio foi realmente entender que eu tinha que estar de cabeça em todas as etapas para entender o que eu precisava melhorar para impactar o resultado final. E foi uma coisa que eu fui tendo clareza no decorrer do tempo. Não foi no segundo lançamento, foi a partir do segundo, terceiro, quarto, aí eu fui pegando um pouco mais de feeling e tal. Por isso foi muito bom, até para o meu crescimento mesmo, a gente ter começado esse projeto juntos, sabe? Que eu fui aprendendo no game, dentro do jogo, passando por todos esses desafios. O legal é que dá pra ver que você tava numa função e com uma cabeça mais operacional, mas aí conforme as coisas foram passando, você foi mais pra uma parte... Opa, eu sou estrategista, Exato. preciso cuidar Sim, disso aqui também. Aí eu tive que desenvolver até mesmo uma questão de organização. Exato. Né? Legal. Organização. Eu acho que o desafio, cara, ele não é só profissional, né? Ele é pessoal também. Sim. Porra, quando a gente começou, ele morava numa cidadezinha no interior, sei lá, quantos mil habitantes? 15 mil? 20 mil. 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Ele largou tudo e veio pra BH, né? Foi pra BH, foi morar em BH, a gente começou a trabalhar presencial, começou a de fato viver aquilo. Então, eu acho que primeiro um desafio pessoal total, porque você embarcar num projeto desse é você abrir mão de tudo que você viveu até ali e começar uma vida do zero, primeiro.
E segundo, um desafio profissional, que eu acho que foi muito, muito importante para ele, para mim também, que a gente se desenvolveu como gestores. Eu como gestor dele e, de uma certa forma, do resto da equipe, e ele como gestor de todo mundo. Porque, cara, quando a gente começou, a gente fazia uma página lá numa plataforma de landing pages, eu mesmo fazia a página, pegava um layout pronto, eu mesmo fazia a página, jogava pro checkout da QIFI, desde o dia 1, tô na QIFI, e aí a gente vendia. E depois, não tinha dado de nada, não sabia de onde que o lead veio, não sabia, não tinha uma landing page otimizada, a landing page demorava para carregar, nem sabia o que era o WordPress, Elementor, enfim, né? E aí a gente foi descobrindo. E olha como que é engraçado, cara, até hoje, hoje a gente fatura 3 milhões pro lançamento, até hoje a gente descobre coisa nova. Então, nesse lançamento agora que a gente tá de carrinho aberto, a gente trocou a hospedagem e as nossas métricas melhoraram pra caramba. Às vezes você pensa, um negócio bobo, como trocar a hospedagem, eu já tô jogando um jogo de 40 milhões de reais. Não, você nunca vai saber de tudo, né? Você sempre, por maior que você esteja no mercado, por mais grana que você faça, por mais que você tenha resultado, sempre vai ter algum parafusinho para você apertar. Por isso que é muito legal você ter essa comunicação entre o expert e o coprodutor, porque são nos parafusinhos que você vai subindo, vai escalando o seu resultado. Perfeito. Pô, legal. Eu queria agora entender também como é a sua visão, Saf, porque você explorou um gap de mercado e se deu muito bem com isso. Talvez tenha sido o precursor aí dentro da área jurídica a falar de marketing digital para advogados. Então, eu quero entender como que você vê o marketing digital na área jurídica e como que ele impacta positivamente nos negócios. Tá, vamos lá. Eu acho que lá fora, né, a gente tem que sempre olhar lá fora. Não por acaso, os maiores players que passaram por aqui, as tendências deles vêm de fora. Sim. E a advocacia lá fora, ela já é um mercado. Aqui ainda existia, até 2021, uma grande reserva de mercado, onde o advogado não pode fazer marketing, quase se o advogado fosse uma santidade, sentado num trono e tal. E a advocacia, como qualquer outra profissão, ela é negócio, cara. Medicina é negócio, dentistas são negócios, advocacia também é negócio. Então, o que eu entendi? Eu entendi que sentado numa mesa de mármore, com um terno de marca, esperando o cliente, eu não ia conseguir viver a vida que eu queria. Falei, cara, eu preciso fazer algo para esse cliente vir até mim. Eu preciso me posicionar na internet. E aí, óbvio, tem toda uma série de regulamentações do que pode e não pode, mas dentro do que pode, o advogado pode produzir conteúdo na internet, é o que a gente chama de marketing inbound. Né? Não é você pegar o telefone e ligar, olha, você tem um direito a fazer isso, colocar um panfleto. Não é nada disso. Mas é você produzir um conteúdo. Fui notificado pela Receita Federal, o que fazer? Quero me aposentar com tantos anos, como faço? Fui demitido do meu trabalho, e agora? Criar esse tipo de conteúdo, onde o seu cliente final, o topuzão de funil, vai se identificar com aquilo, porque ele tá com aquela dor, ele vai pesquisar sobre aquilo na internet e vai te encontrar. E a partir daí você vai gerando leads, vai gerando oportunidades. Então, eu vejo, Carol, que quem não tá, o advogado que tá ouvindo, a gente tem uma audiência de advogado aqui, o advogado que não tá no digital, ele vai sair fora do mercado. Ele vai sair fora do mercado. Ou ele vai viver numa bolha de 1,1% dos advogados que conseguem... Ah, meu sogro é gestor de uma grande empresa, vai trazer um contrato para mim. Mas a grande massa da população que está se formando, ele precisa estar no digital. Não só advogados, né? Todas as profissões, mas o advogado também. Então, eu enxerguei isso e enxerguei a lacuna. Porra, a faculdade não ensina. A faculdade não ensina o cara o que é uma landing page, o que é um blog, o que é um Google Ads, o que é um Meta Ads, YouTube. A faculdade não ensina isso. E eu vi que os advogados tinham muita necessidade desse conhecimento. Né? Eles não estavam mais querendo procurar só o conhecimento técnico, a pós-graduação, o mestrado, mas queriam também entender o que era o mercado digital. Foi aí que a gente entrou. Perfeito. Que massa. E foi um timing perfeito. Perfeito. Eu acho que naquele momento tinha uma lacuna muito grande, né? Porque os outros nichos em si, eles já estavam um pouco dentro da internet. Sim. O advogado ainda tinha muito receio de entrar. Até mesmo por medo de, eu vou perder o que eu demorei antes para conquistar, Exato. não sei o quê. Que então, é uma crença fodida. sim, cara. e isso foi uma objeção que lá no início a gente batia muito forte. É. Hoje em dia já é totalmente diferente. Hoje em dia a gente Por já conta da pandemia. Sim. Foi Exato. E aí a gente fala, muito trabalho, ok, etc e tal, mas a gente tem um componente um pouquinho de sorte também. Né? Uma sorte, assim, meio até difícil falar sorte, mas um componente de sorte, que foi o quê? O advogado passou a não ter mais cliente batendo na porta. Sim. Porra, que tragédia, cara, a pandemia. Mas pro nosso negócio, Foi um timing o advogado começou a não ter o cliente batendo na porta. Então ele precisava procurar esse cliente na internet. Ele precisava fazer um Zoom. O cara não sabia fazer um Zoom.
Era tudo presencial. Que loucura isso, né, meu? Então, em janeiro, a gente começou, março veio a pandemia, foi um boom pra gente, assim. Putz, eu preciso aprender o que esse cara tá falando, porque eu não tenho mais o cliente batendo na porta e minhas contas vão vencer no mês que vem. E nessa época, igual ele falou, os outros advogados não tinham cliente batendo na porta. E foi uma das épocas que o escritório mais faturou. A gente faturou muito, a gente cresceu muito na pandemia na advocacia, porque a gente estava posicionado, a concorrência foi lá embaixo. Meus concorrentes que não estavam na internet, não estavam trabalhando. Vocês remando de braçada. Sim, Exatamente, de nadando braçada. nadando sozinho. Perfeito. Hoje vocês construíram literalmente o que é provavelmente a maior comunidade do Brasil de advogados milionários. Então eu queria entender quais são os pilares por trás dessa comunidade, porque pelo que a gente já bateu um papo, é loucura. É tipo assim, se você não é advogado e tá fora, você não sei onde é que você tá. Então como é que vocês criaram? Quais são os pilares por trás dessa comunidade? Cara, muita coisa a gente trouxe do digital, de outros grupos que a gente fez parte, enfim, de conteúdo de empreendedorismo que a gente sempre gostou muito, e muita coisa a gente trouxe da própria advocacia. Então, por exemplo, hoje a gente tem um produto de entrada, onde o advogado ele faz uma espécie de formação em marketing, gestão e vendas. Então, ali ele vai aprender a deixar de ser aquele advogado que tá lá de terninho e gravata fazendo audiência, e vai ser o cara que contrata esse profissional. Ele vai ser o dono do escritório de advocacia. Primeiro a gente ensina o cara para isso. Depois dessa formação, ele tem a oportunidade de entrar no nosso grupo de mastermind, intermediário. Esse grupo de mastermind são advogados que passaram por essa formação e que ali dentro eles conversam das dores que eles têm com o funcionário, eles trocam parcerias de negócios. Então, por exemplo, você, Marcelo, é advogado criminalista, a Carol é advogada de família, faz pensão, divórcio, e eu sou advogado bancário, de pessoas endividadas. Putz, Marcelo, chegou para você um cliente precisando de um advogado bancário. O que você vai fazer? Você vai jogar para mim e a gente vai fazer uma parceria, porque você vai ficar focado no seu core business. Você é advogado criminal, você não vai mexer com outra coisa. Uhum. Então, dentro do nosso ecossistema, a galera faz muita parceria e o ecossistema se retroalimenta. Perfeito. O primeiro passo é o cara ter a formação. Teve a formação, colocou o barco na água, tá gerindo o escritório dele, tá começando a ter resultado, ele entra pro mastermind e ele se conecta com pessoas que fazem aquilo que ele faz. Porque, cara, existem milhares de comissões da OAB e etc. O advogado pode se envolver nisso. Mas a mentalidade de quem tá lá dentro é totalmente diferente do cara que tá no digital. Do cara que tá fazendo grana com a advocacia. Que não tá ali na politicagem. É o cara que tá no empreendedorismo. Tá colocando a pele dele em risco. Outro perfil de advogado. Exato. Sim. Então a gente tem essa comunidade. Putz, o cara ficou muito grande. Então o cara tá lá faturando mais de 2 milhões por ano. E as dores deles já não são mais aquelas mesmas da galera que tá na caminhada. E tá tudo certo. A gente tem um Mastermind Top. Nesse Mastermind Top, só advogados que faturam mais de 2 milhões por ano. E aí as experiências são muito mais incríveis, enfim. O conteúdo que a gente troca lá dentro é muito mais C-level, né? Muito mais gestão. Não é o cara procurando cliente mais. Cliente ele tem. Ele tem dores agora putz, tô brigando com meu sócio, como é que eu faço? Putz, tô com esse problema aqui com o meu diretor, como é que eu resolvo? Né? Então a gente foi criando essa esteira de produto para acompanhar o cara desde o momento que ele resolve entrar pro digital até o momento que dinheiro não é mais problema. Isso que eu ia perguntar. Então, vocês preparam todos os produtos para cada etapa da jornada? E foi natural, Carol, você acredita? Isso é muito legal. Isso foi natural. Quando a gente começou, a gente não tinha essa ideia. Só que foram surgindo. Então, veio a mentoria, aí terminava a mentoria, o pessoal, mas não pode acabar, tem que ter uma continuidade. Veio o nosso Mastermind intermediário. Uhum. Lá no Mastermind intermediário, depois de 1 ano e meio, 2 anos, putz, mas eu já tô no nível mais avançado, tem que ter outro produto, sabe? Tem que ter outro produto. Aí a gente fez o Mastermind Black, e agora no Mastermind Black já tá começando a galera a querer outro produto. Por quê? Porque a gente pega o cara do dia zero e o cara vem com a gente. Então ele entende que a gente faz parte da vitória dele também. Isso é muito Sabe? legal. Ele entende que o ecossistema transformou a vida dele de fato. Ele não simplesmente comprou um conteúdo educacional lá e boa, não. Ele, dia após dia, ele estava ali no grupo de WhatsApp, ele tinha suporte, ele tinha incentivo, ele tinha motivação, ele tinha, na hora que estava com alguma dor, alguém ia lá e ajudava. Ele recebe cliente, Ele, se conecta a galera, com pessoas da mesma vibe. Eles fazem negócios juntos, sabe? Negócios até fora da advocacia. Então, a gente caminha junto com esse cara desde o zero até o cara se tornar um advogado que fatura mais de 2 milhões de reais por ano. Agora, eu fico me perguntando, assim, dentro mais da parte técnica, como é que vocês fizeram para estruturar um funil que converte tanto? Porque, assim,
Você já explicou aí parte da estratégia, né? Que é, tipo, acompanhar o cara desde quando ele tá começando até o próximo nível e o próximo nível. Só que, assim, na QIFI, vocês ficaram em 3º lugar na competição de faturamento. E na plataforma como um todo, vocês faturaram mais que o dobro. Então, assim, tecnicamente falando, como é que vocês fizeram para estruturar um funil que convertesse tanto durante a jornada? Vamos lá. A gente até tinha criado durante esse primeiro processo, primeiro surgiu a mentoria e depois a gente criou um outro produto que hoje é até nosso produto de entrada, né? Ele vem Que é de o- bônus na mentoria hoje. Que é o método vitrina, que a gente ensina o advogado a criar uma vitrine e colocar o pé na água, sabe? E esse produto, no início, ele foi vendido até depois da mentoria. Então, a gente criou ele após a mentoria até. Então, ele foi intermediando. Aí, agora, a gente vende ele, dá ele como um bônus da mentoria, né? E a gente segue até uma estrutura, por exemplo, nos nossos lançamentos, dentro dos CPLs e etc., de uma conversão um pouco diferente do que o padrão do mercado. Às vezes, no padrão do mercado, os CPLs, a galera não revela oferta, a galera não prepara todo um conteúdo, entrega muito valor e só depois, ou numa sala secreta, ou na 4ª aula, ela vai revelar o valor, vai revelar ali o entregável em si, né? O que ela vai vender A e quanto oferta, que né? vai custar. Essa oferta. A gente já, desde o início, já mudou um pouco isso. A gente, o Marcelo, cara, ele é muito bom. Eu até falo com o pessoal, eu falo, o projeto é 90% o expert e 10% o estrategista, a equipe. Porque ele é a cara do negócio. Então, se ele não comunica bem, se ele não convence muito bem a pessoa do outro lado, cara, eu posso colocar 1 milhão de pessoas naquela live ali que não vai converter a mesma coisa. Sim. Sim. Então, ele é muito bom nessa questão. Então, a gente modificou uma parte na estrutura. Falou, vamos começar desde o primeiro CPL, lá no nosso primeiro CPL, vamos começar a entregar a oferta aqui, que a gente já vai preparar o público, vai saber que eu estou vendendo alguma coisa, ele vai saber que aqui ele vai receber um pitch, ele vai receber uma oferta, que a hora que chegar lá no terceiro, ele já está ciente que ele vai comprar alguma coisa. Só que dentro desses CPLs vão ser entregado muito conteúdo, né? Só que junto com um pitch. A todo momento ele faz um pitch, ele Todo faz uma CPL tem um oferta. pitch. Exato. Então, assim, quando você falou ali, há uns minutos atrás, você falou assim, a gente sabia que tinha um método, tipo, uma forma de lançamento, mas a gente teve o nosso próprio método. Eu conseguia ouvir a audiência falando, pergunta que método é esse, pergunta que método é esse. Então, a diferença do método é que vocês não escondem em nenhum momento a oferta. A pessoa sabe e Exato. vocês meio que aumentam o nível de consciência durante, mas nunca esconde. Exatamente, a gente não esconde. Até Legal. nesse último lançamento a gente fez uma alteração. A gente falou, não vamos falar a oferta no primeiro CPL, vamos entregar só conteúdo. E assim, por um acaso, né, a gente entregou um pedaço da oferta que foi bom. A que gente foi entregou um vídeo de prova social e o cara falava, eu paguei tantos mil. Eu paguei tantos mil. É. Aí a galera no chat já ficou doida, já começou a falar. Mas isso foi bom, porque engatilhou, ancorou até o nosso produto muito bem. Sim. E a gente utilizou isso no CPL inteiro. Tanto que a gente ancorou muito bem a venda da mentoria individual, né? Nesse produto, nessa T10. Então, assim, um diferencial mesmo que a gente segue, que a gente mudou na estrutura de um lançamento, foi principalmente o momento da oferta, o momento de entregar a oferta. Né? A gente já prepara o cara desde o primeiro momento que ele vai estar ali. Ele sabe que ele vai receber muito conteúdo, mas ele, a partir daquele momento, ele sabe também que ele vai ser... ele vai receber um pitch ali, uma oferta. Ele vai ter que comprar alguma coisa. E assim, a gente entrega tanto valor, tanto micro resultado... Exato. Nesses CPLs, que o cara sai do Ele primeiro quer CPL, comprar. ele já tem um micro resultado. Tá comprado. já fiz tantos mil sem entrar. Então ele já sabe da oferta desse primeiro momento, ele teve um micro resultado no primeiro CPL, a hora que chega no terceiro, o cara já tá louco pra comprar. Exato. E eu vou além ainda, cara. Se a gente olhar, falando de funil, né? Se a gente for olhar, qual que é o método? Primeiro, o método começa antes da captação de lead. O método tá baseado em eu bater nas dores todos os dias que aquele advogado tem. Então, quais são essas dores? Liberdade. Como que eu bato nessa dor? Eu pego minha bicicleta e vou pedalar 4 horas da tarde, uma segunda. E falo com o cara nos stories. Falo, você tá aí no escritório preso? Pois é, eu tô aqui pedalando. E meu escritório tá rodando. E posto o resultado. Olha quanto que entrou na conta do meu escritório, tal. Então, eu bato muito na dor e eu vivo um lifestyle que eu... Cara, assim, se você me perguntar, sabe, você queria ter um Porsche e uma BMW na garagem? Eu poderia ter um Corolla. Na boa. Porque eu tenho o Porsche... Porque faz parte do meu lifestyle. Eu preciso ser
a pessoa que eu quero que o meu cliente se transforme. Então, eu vivo, desde antes do meu cliente entrar numa captação, entrar num funil meu, ele já tá assistindo e falando, eu quero ser esse cara. Eu vendo para ele uma vida de sucesso. Que hoje eu tenho, muito graças à advocacia, muito graças aos outros negócios, mas eu vendo para ele essa vida de sucesso. Primeiro, começa aí, cara. Segunda coisa, eu entrego desde o dia 1, e aí essa estratégia de lifestyle, você vira meio um me ame ou me odeie. Então você já começa aí, o cara já, ou ele te ama e vai comprar seu produto, ou o cara te acha um puta arrogante, etc, porque ele não entendeu. Ele Isso não é tá... excelente. Tá tudo bem, né? O que não pode é ficar em cima do muro. Tipo, um Exato. líder de Exato. comunidade não Sim. pode ficar em cima do muro. Exato. Então, porra, tem muito aluno que vem e fala, os caras estavam tacando hate em você num congresso de não sei o quê, e o cara virou meu aluno e já comprou 60 mil de produto meu. Você entendeu? Então, assim, primeiro é isso. Segundo passo, eu de fato entrego pro cara conteúdo. Desde quando eu não tô com o carrinho aberto, nem em lançamento. Então, eu tenho um Close Friends, eu rodo direto anúncio sem parar, o tempo todo, todo dia, para as pessoas entrarem de graça no meu Close Friends. Lá dentro eu tenho uma série de destaques onde o cara assiste e ali ele já consegue ter um micro resultado. Então, porra, ele pensa, caramba, se de graça eu já consegui faturar 10 mil aqui com as dicas do SAF, 15 mil, imagina no curso pago dele. E aí, durante o desafio, eu condenso todas essas estratégias e o que a gente foca? O desafio, né, a semana da advocacia, enfim, as aulas do lançamento, o que a gente foca? Em entregar resultado para esse cara. Eu penso assim, se eu entregar resultado para esse cara de segunda a sexta, durante essa semana, ele vai voltar na outra segunda para comprar o curso. Então eu ajudo o cara a fazer o dinheiro para comprar o meu curso. Por isso nossa taxa de conversão é altíssima para lançamento. A gente converte no mínimo 4% da lista. Caramba. Isso é alto para um lançamento, né? E ticket alto, nosso ticket inicial é 6 pau, 6 mil reais. Então, começa aí o funil. E aí o cara entra ali nos meus produtos. Todos os meus produtos são pensados para gerar um novo problema para ele. Eu vou tirar o cara do ponto A, vou colocar ele no ponto B. Só que gerando um novo problema para ele. Quer um exemplo? Meu primeiro produto, que é o método vitrina, é uma imersão de um final de semana. Eu ensino o cara a prospectar clientes pela internet. Então ele passa lá sexta, sábado e domingo com a gente. Na segunda ele começa a executar, na terça, na quarta ele já tá com o WhatsApp dele cheio de gente. Eu já gerei outro problema para ele. Ele agora não sabe gerir, ele não sabe contratar. E sozinho ele não vai dar conta de atender aquele tanto de pessoas. Então eu vou cada vez solucionando um problema, colocando ele num próximo nível, mas ao mesmo tempo criando outros problemas que eu possa vender a solução para ele. Sabe o que eu lembrei? Você já sabe, né? Diga aí. Do seu produto. Seu produto fantástico. Não, porque a gente conversa... Verdade. Eu até quero saber como é que Nossa, você dó. chegou com essa visão, tipo, não, eu preciso quebrar isso aqui em etapas, pra eu sempre ter uma Boa. demanda, Sim. aliás, uma solução pra próxima demanda que eu vou gerar, sabe? Como é que tu pensou nisso? Pensou nisso desde o começo ou foi uma coisa que foi surgindo? Foi acontecendo, mas se hoje eu posso fazer uma análise crítica, é que o que acontece? A gente tem uma esteira muito longa. Então, o cara, eu não quero só vender pra ele uma vez, eu trabalho muito LTV. É isso? Não, essa era a minha próxima pergunta. Sim. É. Eu trabalho Levantei muito. a bola pra você cortar. Bom, Cara, eu penso assim, ó, a Gustavo gente tá cortou. numa corrida do marketing digital que é o seguinte, cada vez o CPM tá mais caro, cada vez o lead tá mais caro. CPM, pra quem nunca ouviu. Vamos lá, CPM é o custo que você paga por 1000 visualizações, é uma métrica Nossa. básica de tráfego. Quanto mais caro, isso significa que mais você tá gastando para atingir aquele determinado grupo. Legal. E custo por lead, CPL, é o custo que você paga para a pessoa se cadastrar no seu evento gratuito lá, que você vai fazer seu pitch no final, a oferta. Então, cada vez, isso está aumentando. E a gente percebe isso nos nossos lançamentos. Né? O ROI, ele tende a cada vez ficar menor. ROI que é o retorno obtido sobre o investimento. Então, quanto você investe, quanto volta para você. Como que você sai disso? Vendendo para a mesma pessoa várias vezes. Cara, nós 4 aqui, todo mundo aqui tem iPhone. E provavelmente vocês têm iPhone desde o 3GS, 4S, etc. Por que você comprou todos os iPhones e não foi para outra marca? Algum motivo tem. Então é isso que eu procuro entender. O que eu faço, cara? Primeiro, eu acredito muito que o resultado do meu aluno é o meu resultado. Óbvio, não é 100% que vai ficar milionário, vai conseguir ter um escritório autogerenciável, etc. Mas quanto mais pessoas conseguirem, melhor é para mim. Por quê? Porque os amigos deles vão querer comprar meu curso, eles vão comprar outros produtos. Então eu precisei pensar uma forma de entregar para o cara o passo a passo na hora certa. Porque se eu entregar toda a informação para o cara, porra, o cara não tem cliente. Por que eu vou ensinar esse cara a pagar imposto se nem cliente ele tem? Porra, o cara não tem funcionário. Por que eu vou ensinar ele a criar cultura? Se ele trabalha sozinho hoje. Primeiro eu preciso gerar demanda para esse cara, para aí ele conseguir contratar alguém, para aí engajar essa pessoa e ir criando cultura, etc. Então eu sempre pensei nisso. E óbvio, tem uma estratégia mercadológica por trás, que é vender vários produtos para esse cara conforme ele vai progredindo.
Eu poderia vender um curso completo de 10 mil reais uma vez, ou eu posso vender um curso de 6, daqui a pouco um mastermind de 15, daqui a pouco um mastermind de 60, daqui a pouco um conselho de 200, e por aí você vai vendendo pro cara, entendeu? E aí você faz parte da trajetória daquele cara. Então, velho, porra, hoje meus melhores amigos são aqueles que acreditaram lá atrás comigo. Porque não só me ajudam em todo, como é muito advogado, né? Não só me ajudam nas questões jurídicas do grupo como um todo, mas eles têm uma puta gratidão por mim. Porque saíram de, sei lá, 20 mil por mês, 10 mil por mês, e hoje ganham 100, 200, 300 mil reais por mês. Então, eu acho que é muito, muito aí, cara. E tecnicamente... Acho que uma questão muito forte também é o valor que é agregado dentro desses grupos, né? A pessoa que entra dentro da mentoria... Ela sabe, ela tá ciente que a gente tem a fraternidade, porque o pessoal da fraternidade participa da mentoria. Exato. Ajuda aqueles alunos da mentoria. E vendo aquilo, os caras vê que quem tá na fraternidade tá um patamar mais alto. E eles fecham parcerias com quem tá na mentoria e tudo mais. Então, o próprio pessoal da mentoria, da fraternidade, agrega muito valor à mentoria. Com isso, faz a pessoa da mentoria falar assim, pô, eu preciso continuar andando com aqueles caras. O valor que o grupo agrega é muito forte. Sim. Então, os caras querem passar de nível, eles querem elevar. Então, toda a entrega, principalmente, a gente tem uma questão dentro da mentoria, dentro da fraternidade que a gente faz, que são os hot seats, né? Sim. E dentro dos hot seats é uma parada muito top que, tipo assim, o cara entra no hot seat, expõe o problema e todo mundo se ajuda. Todo mundo vira mentor. Sabe? Exato. Todo mundo se ajuda. E aquilo ali impacta também muito forte na questão de agregar valor na galera, porque isso demonstra cada vez mais que quem tá num próximo nível de produto, ele tá cada vez mais alto. Exato. E a galera quer sempre estar andando com esse pessoal, né? Então, o valor agregado é muito forte. Fora todas as experiências, tudo que o cara tem dentro dos outros grupos também. Sim. Né? Tá, em termos de métricas, assim, a gente converte 25%, 30% no final da turma. Então, geralmente, num curso, talvez você não tenha nem 25%, 30% de conclusão dos alunos. A gente tem 25%, 30% de conversão para o próximo nível. Absurdo. Que são, geralmente, 2, 3 vezes o valor que ele pagou nesse primeiro. Então, o cara compra por 6 mil reais, ele tem tanta transformação que, no final, 25%, 30% compra o de 15 mil. E pra quem não pega a visão do LTV, imagina, tem uma métrica chamada CAC, que é o custo por aquisição de cliente. Vamos supor que ele pagou 3 mil reais para um cliente, um valor bem salgado para um cliente, só que ele vendeu 6 mil. E aí ele ficou com 3 mil de lucro. Só que se ele entrega um valor absurdo para esse cliente, o cara vai comprar o próximo produto de 10 e agora ele faturou 13 mil investindo os mesmos 3 mil. Então essa é a diferença de uma estrutura organizacional digital super profissional para a galera amadora que tá pulverizando no mercado, vendendo uma vez e sempre pagando por novos clientes. Exato. Então quando você falou isso lá quando a gente tava em Dubai, eu fiquei tipo, meu Deus, porque o cara começa pagando 6 mil, daqui a pouco ele já deixou 100 mil na mesa, com aqueles mesmos custos de aquisição de cliente. E os outros é tudo CAC zero. Né? Exato. Não gastam mais pro... E esses caras, é o que eu tô falando, cara. Quer ganhar mais dinheiro? Pensa como o seu cliente pode ganhar dinheiro. Então, o cara que tá no Mastermind Top, ele é muito bem visto dentro da nossa comunidade inteira, dentro do nosso ecossistema inteiro. Chove oportunidade de negócio pra ele. Ele não quer sair dali por nada. Se amanhã eu cobrar 100 mil por ano, ele vai pagar os 100 mil. Por quê? Porque vem muito mais do que 100 mil de negócio na mão daquele cara. E pro cara que tá lá embaixo, eu gero nele a vontade de estar lá em cima. Ele quer cada vez subir. Pô, tem aluno que entra no Mastermind, entra na mentoria agora, entrou nessa turma 10, por exemplo, e o cara já manda direct pra mim assim, ano que vem eu quero palestrar no evento internacional que vocês vão fazer. Então o cara já quer estar no top do top do top. Ele já entra com esse objetivo. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu tenho uma esteira de produto muito bem desenhada. E aí entra um pulo do gato, cara. Às vezes o pessoal do digital pensa só no ROI. Pensa só no vender curso, só no arrasta pra cima. Você tem que encarar o seu negócio como uma empresa. Sim. Pra mim, quando me perguntar a sua profissão, cara, eu sou empresário do ramo da educação. Eu não sou advogado, eu não sou vendedor de curso, eu não sou marqueteiro, eu não sou creator, nada disso. Eu sou empresário do ramo da educação. Porque eu quero ter uma esteira de produtos para oferecer todas as soluções que o meu cliente precisa. O legal é que Fantástico. você tem essa visão desde o seu primeiro podcast, que você comentou isso lá. Que você Sim. vê o negócio como uma empresa, na verdade. Sim. Não é uma estratégia. Porque lançamento é só uma estratégia Exatamente. Sim, de exato. vendas, né? Sim. Exato. E, assim, para quem quer criar, para quem quer começar a criar um ecossistema, eu vejo, eu seguiria o seguinte passo. Assim, a gente faz até isso com os advogados dentro da nossa agência. Fala assim pro cara, olha,
Vamos sentar aqui e listar todo o caminho que o lead tem até chegar no ponto que ele precisa de um advogado. O que ele passa, quais são os problemas que ele enfrenta até chegar no ponto que ele precisa de um advogado. E vai listando, desenhando isso tudo. Aí é que você vai ter clareza de qual produto você pode criar em determinada fase. Pro advogado em si, a gente faz isso para impactá-lo, para impactar ele através dos anúncios. Então, se o cara tá numa fase inicial, ele não precisa ainda do advogado, ele tá descobrindo o problema dele. Então, a gente vai impactar ele de uma maneira. Lá no final, que ele sabe que ele vai precisar de um advogado, a gente vai impactar ele de uma outra maneira. E isso pode ser feito no seu produto da mesma forma para você criar esse ecossistema. Desenha desde o momento que o lead entra na sua base até o momento que ele vai sair, ele vai passar por diversas dores e dificuldades. Em cada dificuldade, em cada dor, em cada etapa daquilo ali, você separa e você vai conseguir desenvolver um produto para aquela etapa, certo? Então, aí você vai montando todo um fluxo, um ecossistema em si de produtos, uma esteira de produtos bem montada. Que é ali onde você vai... Tem até um cara que fala muito de ascensão, que ele coloca... ele vende muito dentro da área de membros. E é isso, porque dentro da área de membros, você expõe dentro do seu próprio produto, você vai expor uma outra dor. Aí você gera uma outra solução, que vai ser um outro produto. E assim vai. O caminho do lead vai ser sempre o mesmo. E você tem que dar para o lead também, nesses momentos, percepção de crescimento. Né? Que é o que o grupo faz totalmente. Se o cara passa para a fraternidade, ele tem uma percepção de crescimento. Ele troca o cordão. Evoluir. Ele troca o cordão no evento. Exato. Entende? Então ele sobe no palco e troca o cordão. Ele tira o branco e põe o... Exato. Então ele vê, ele tem clareza da própria evolução a partir disso. Aí se o cara pula da fraternidade para fraternidade black, ele tem uma outra visão. Cresci mais ainda. Então cada vez mais que eu tô dentro do ecossistema, eu tô crescendo. Então, passou um ano, aí ele não quer sair. Né? Ele vê com clareza o crescimento dele. E as outras pessoas que estão junto crescendo também, sabe? Então, é agregar valor, principalmente, e aí você definir cada etapa, cada problema e montar uma solução para cada um daqueles problemas. Brilhante. Já deixa o like se você não deixou ainda, porque são aulas com esses dois aqui, de verdade. Tamo junto. Parabéns, guys. Tamo junto. E teve no Kiwi5 Festival, acho que foi antes da palestra do Samuel Pereira, que a gente falou assim, mas é incrível que o nosso line-up tá todo conectado. Porque um assunto complementa o outro. Essa linha editorial tá toda conectada, porque o próximo passo era ecossistema e vocês entraram no ecossistema, cara. Então, eu queria fazer duas perguntas sobre o ecossistema. A primeira é, explorando o produto de vocês e talvez pra galera que trabalha em outro nicho, de alguma forma conseguir modelar pra realidade deles, quais são as soluções que vocês entregam? Tipo assim, passo a passo agora. Eu tenho isso, essa é a entrada, depois eu vou pra aqui, tem fraternidade, tem isso. Pra eu entender qual é o caminho do lead de vocês. Tá, vamos lá. O lead, ele chega lá por um conteúdo gratuito no meu Instagram e aí ele já tem de cara a escassez. Por quê? Porque eu não vendo perpétuo. Eu faço lançamento, então são 3 turmas por ano. 3 ou 4, dependendo do ano. Quando eu tô mais animado, 4, quando eu não tô 3. Mas 3 a 4 turmas por ano. Então, beleza. Nisso, o cara já tá esperando loucamente. Mas eu já tô resolvendo várias dores deles ali com conteúdo gratuito. Pra gerar desejo no cara de comprar meu produto. Close Friends. Close Friends, que é meu é gratuito. Beleza. E pra ter um pertencimento também, pra ele sentir que ele tá lá dentro do Close Friends. Boa. Porque conteúdo no feed só não adianta. Beleza, primeiro passo. Segundo passo, ele compra a minha mentoria. Nessa minha mentoria, eu vou ensinar o cara, sei lá, chegar no 100k mês, mais ou menos ali. Tá? 80, 100k mês com advocacia. Isso é muito, tá, gente? Que é onde ele bate 1 milhão por ano. É a nossa promessa. Exato. 1.2 se for tudo sim, certo. E é muito pra advocacia. muito. Isso é muito, tá? Então, porque a gente perde a noção, né, no marketing digital. Bom Mas você pra falar isso. advocacia é muito, tá, galera? 100k mês, o cara sobra pra ele ali uns 60k, um juiz ganha 30. Então, o cara recém-formado ganhando 2 salários de juiz. Beleza. Entrou ali, começou a faturar ali 80, 100k, ele começa a ter outro tipo de problema. Qual que é o problema? Os amigos de faculdade dele não ganham 80, 100k. Então, ele sai pra comer um japonês no final de semana e ele é o ET da mesa. Porque ele começa a falar de CAC, de LTV, de ROI. E aí a galera fala, que é isso, cara? Você tá louco? Eu nem sei o que é isso. Então, ele começa a ficar um pouco isolado. E aí eu resolvo o problema que ele tem de ambiência com o nosso mastermind intermediário. Ele entra pro mastermind, que hoje tem 350 pessoas, onde todo mundo fala disso. Então, tem gente do Brasil inteiro. Cara, eles viajam juntos, eles viram casais, amigos, entende? Então, é uma galera muito unida. Eu resolvo o problema de ambiência dele, e esse problema de ambiência faz com que ele continue crescendo. É aquela premissa. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se ele tem resultado, mas continua lá com os amigos de faculdade, daqui a pouco ele cai. É um voo de galinha.
Mas se ele vem para um ambiente desse, e ele sente essa necessidade, ele começa a prosperar, continuar prosperando. Beleza, prosperei demais. Já tô querendo um conteúdo mais estratégico, mais C-level. Eu quero conversar sobre dores de quem fatura 200, 300 mil reais por mês. Você tem outro produto. Você entra na nossa Fraternidade Black, que é a top. Aí a gente tem eventos internacionais. A gente fez Dubai, Nova York, agora tem Vegas, final do ano. Por quê? Porque é uma parada mais personalizada, uma parada mais, vamos dizer assim, high level, tá? E aí, em paralelo a tudo isso, eu ofereço os serviços que o meu produto causa de problema para ele. Te explico. Pô, o cara que é advogado lá, imagina um advogado de 45 anos de idade, que até ganha um certo dinheiro no offline, mas ele quer vir pro digital, porque ele não viu o filho dele crescer, e agora ele quer ver o próximo. Então ele vem pro digital, quer ter liberdade, etc e tal. Esse cara não vai sentar na frente do computador e abrir o Facebook Ads e ficar vinculando conta de anúncio com página, com... Então eu ofereço para ele uma agência de marketing especializada em advogado. E aí ele começa a me pagar um FII mensal. Todo mês ele vai lá e paga 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês. E eu entrego para ele landing page, que ele não sabe nem o que é domínio e hospedagem. Eu entrego para ele papelaria, que o advogado precisa muito disso, timbrado, etc. Eu entrego para ele gestão de rede social, copy, anúncios no Facebook e no Google, edição de vídeo. Então eu entrego tudo o que ele precisa. E cada vez a gente vem caminhando nesse sentido, de entender o que o meu cliente precisa. Essa é a provocação que a gente pode deixar pra galera que tá ouvindo. Perfeito. O que o seu cliente precisa? Porque a gente vive numa era de tentar achar o produto milagroso que tá oferta, que tá escalando e etc. Mas, às vezes, olha o seu contexto. O que o seu cliente precisa? É isso que vai ser o produto que vai escalar, que vai te dar ROI. E sempre vai surgir novos problemas. Exato. Sempre vai surgir novos problemas. Então, por exemplo, hoje a gente já tem uma demanda enorme dentro do nosso ecossistema por RH, contratação. O pessoal aprende a contratar, mas o cara tá agarrado vendendo um contrato de 100 mil. Ele não vai parar para fazer um processo de seleção. Então, a gente vai desenvolver uma empresa, o SAF RH, para oferecer para aquele cara o RH. E aí, quanto mais dores eu for gerando para ele no crescimento dele, eu vou cobrindo essas lacunas, vou oferecendo soluções para ele. E isso é criar um ecossistema. É você criar um ambiente onde está todo mundo crescendo, mas crescendo com problemas que podem ser solucionados pela sua solução. Você cria a solução e faz grana. Palmas. Eu vou dizer o quê? junto. Eu Eu vou dizer o quê pros caras? Eu vou dizer pra você deixar um like, porque o cara aqui tá dando aulas de LTV aqui pra Meu você, tá Deus, bom? se você E deixar tá um tipo like, é assim, maluco. tá dando aulas de mindset também, porque no Bizarro. final das contas não é sobre você pensar em ter ROI. Beleza, todo mundo quer ter ROI, mas talvez o pensamento seja o que o meu produto soluciona, sabe? Exato. E o ROI vira reflexo. Exato. Exato. Que massa, Mas guys. é muito difícil, às Orgulho. vezes é muito difícil ter esse mindset quando tá entrando, quando tá no começo. Todo produto ele resolve um problema. Sim. E a partir desse problema, dessa solução, vai surgir novos. Por exemplo, um problema de escala. O cara começou a faturar 100, pô, ele começa a ver aquilo, ele quer cada vez faturar mais. Então, ele quer subir para 200, para 300, aí surge um novo problema. Sim. Né? E a partir disso, você vai criando novos produtos. Por isso que você tem, claro, principalmente, o caminho do lead, todos os problemas que ele pode passar ali em cada etapa dos seus produtos, você vai conseguir desenvolver um produto para cada uma daquela etapa e conseguir criar esse ecossistema, todo esse fluxo. Uma dúvida que eu fico é assim, você foi a persona transformada? Porque você conhece muito bem Sim. a jornada do lead, você conhece muito bem cada etapa. Sim. Então, uma vez que vocês foram estudar e colocar assim, qual que é o caminho que o meu lead percorre? Quais tipos de dificuldades ele passa? Você passou por todas? Ou você, meio de, tipo, ter pessoas ali passando por aquilo e te trazendo essas informações, você foi desenhando um produto pra isso também? Esse é o famoso skin in the game, né? Eu acho que uma das grandes diferenças da gente ter tanto resultado no mercado onde a gente tem muito concorrente, cada dia entra advogado fazendo exatamente o que eu faço, é o fato de eu ter sido um cara skin in the game. Por quê? Porque meu primeiro lançamento foi em janeiro de 2021, mas eu comecei meu escritório em maio de 2019. Então, de maio de 2019 até janeiro de 2021, até novembro de 2020, eu estava imerso ali querendo expandir o meu escritório. E, cara, eu comecei meu escritório, eu tenho um papel lá guardado, a gente faturava 4 mil reais por mês. Em 1 ano e meio, a gente passou a faturar 200, 300, 400 mil no mês de pico. Né? Na advocacia. Isso é muita grana para advocacia. Mesma coisa de, sei lá, 500 milhões por ano com marketing digital, assim, se a gente fizer uma proporção. Porque é muita grana para um jovem recém-formado ganhar na advocacia, entendeu? Uma advocacia, sim, gente. Uma advocacia, né,
normal, não o cara que tem o escritório do pai, Top etc. level. Não, uma advocacia tradicional, de 99% dos advogados. Então, não é uma grande boutique, nada disso. O cara que se forma e quer ser advogado. E aí eu passei por todas essas dores. Então eu descobri lá o que era tráfego, depois eu descobri como que o tráfego era feito, depois eu descobri o que era copy. Eu não sabia o que era copy. Meus alunos também não sabem quando eles entram. Então eu tenho que explicar o que é copy, como que esse cara vai fazer para produzir um conteúdo, como que esse cara vai fazer para distribuir esse conteúdo, como que esse cara vai fazer para converter, quais canais ele vai utilizar para ter de touch point com aquele cliente dele. Então, esse é um grande diferencial da nossa mentoria, porque eu passei por esse processo inteiro. Entende? Então, eu ensino, e um dos pontos da gente gerar tanta conexão com o cara, da gente ter tanto resultado, é que eu ensino de fato o que eu vivi. Nada além disso. Então, as dores que ele tem hoje, eu já vivi. Quando eu vou fazer uma live, um CPL, eu comunico com ele sabendo exatamente o que ele tá sentindo. Tanto que eu ainda falo, pô, quem tá sentindo isso, manda no chat eu. Aí, enche de gente no chat. Por quê? Porque eu entendo muito bem a dor desse cara. E eu acho que qualquer pessoa hoje no digital, no mercado amadurecido desse que a gente tá, de venda de curso, etc., que queira vender algo que não viveu, ele vai ter problema. E aí, ok, tem muita gente que é ótima para ensinar. Talvez ele não viveu aquilo na prática, ele é ruim para fazer. Mas a conexão com a sua audiência vai ser muito menor. Você não vai conseguir se conectar com a sua audiência se você não enfrentou os problemas que ele passa. É tipo aquele rios, né, que tem do cara, levanta aí, vai, faz isso, já viu? Do cara ensinando. Então, é tipo isso, cara. Você tem que passar pela trincheira pra depois você querer ensinar uma parada pra alguém. Eu penso assim, né? E aí o pessoal fala, Saf, você é muito novo e tal. Sim, mas a promessa é justamente que você, em um curto espaço de tempo, atinja um resultado grande, assim como eu atingi na minha advocacia. Ah, vou ficar multimilionário, vou ter 4 Porsche na garagem? Talvez não no primeiro, segundo, terceiro ano. Mas vai mudar sua vida, cara. Você ganhar um salário de 2 juízes, com certeza vai mudar sua vida. É verdade. Ô, Saf e Tarley, quais são as dificuldades ou desafios de vender nesse nicho? Porque o produto de vocês é todo muito bem amarradinho, parece que é perfeito, mas eu acredito que tenham dificuldades e desafios aí no caminho. A dificuldade é que é bom demais pra ser verdade. Olha aí. Essa é a dificuldade. Então, cara, a gente Verdade. fala, porra, um mercado de, sei lá, 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas. Vamos considerar 1 milhão e meio de advogados e mais 1 milhão de bacharéis inativos. O cara que é servidor público, o cara que é empreendedor e poderia tirar o AB, enfim. Meu pai, É, minha mãe. então, 2 milhões e meio de advogados. Vamos colocar que o nosso mercado mesmo é, sei lá, 500 mil, 20%. Por É. quê? Porque o cara é bom demais pra ser verdade, cara. Então, se você olhar a minha história, óbvio, cara, tem o dedo de Deus ali na parada. Porque eu me formei no final de 2019, eu abri meu escritório em maio de 2019, me formei no final de 2019. Em 2020, final de 2020, eu já tinha uma Porsche. Eu já andava de Porsche, da minha advocacia. Já morava no melhor bairro de BH. Então todo mundo olhava e falava, esse cara tá fazendo coisa errada. Esse cara... E não, eu só explorei o marketing digital. Todo dia, até hoje, no meu escritório, a gente atende 150 pessoas por dia. Imagina um advogado recebendo 150 pessoas no escritório dele por dia. É uma loucura. Então a gente tem uma equipe, um suporte, etc. Esse é o grande gap que a gente tem pra vender mais. O cara olha pra mim e ele pensa, pô, isso é mentira, cara. Se ele passa a barreira do vou pesquisar, aí ele consegue ver que é verdade. Porque ele vai lá, pesquisa o AB, vê o tanto de processo, vê as avaliações do meu escritório no Google, até vê aonde que o meu escritório está localizado. Então, se o cara pesquisa, ele vira aluno, porque ele vê que é verdadeiro. Mas a maior objeção que a gente tem é essa. É bom demais para ser verdade. É porque para muitos advogados, igual a gente falou, o 1 milhão ele é muito distante. Muito. O cara Ele é se muito forma. distante, O cara se sabe? forma e ganha 2 mil no escritório, cara. Entendeu? Sim. A mesma coisa quando eu tava lá no interior, lá na cidade, lá, falar assim, pô, eu vou um dia andar numa Ferrari, numa Lamborghini. Era uma coisa muito distante, que hoje em dia já não é mais, Exato. entendeu? Mas pro advogado 1 milhão é a mesma coisa, é a mesma sensação que ele tem. Então, a gente, na hora de anunciar e etc., a gente acaba afunilando muito o cara, sabe? Nesse ponto, nesse quesito. E até um nicho muito... traz muito desafios na hora de você alcançar o cara, principalmente na escala. Nesse último lançamento, até uma coisa que a gente estava conversando foi, pô, eu acho que o nosso jogo Não é tráfego. não tá cada vez mais investir dinheiro em tráfego. Porque a gente, pô, investe e alcança 2 milhões de pessoas por dia. Tem Nosso 2 milhões público é 2,5. de advogados. Então, eu tenho que buscar novas formas para mim conseguir alcançar esse cliente ideal, o nosso cliente ideal, além do tráfego pago, além da captação de lead em si, certo? A gente investe muito, principalmente em base.
base, porque o público que tá na base, a gente eleva muito bem o nível de consciência dele. Sim. Então, aquele cara, ele é um potencial muito mais forte comprador do que o cara que vai pro CPL. Que o objetivo do CPL é você levar o nível de consciência do cara, Sim. certo? Para ele comprar no final. Então, a gente investe muito na base. Mas aí, nesse último, a gente pegou e falou, pô, o jogo não tá aqui. Então, a gente tem que trabalhar, pensar em novos canais, como que a gente vai fazer para alcançar cada vez mais o advogado em si. E não só nichar do jeito que a gente nicha nos anúncios para conseguir pegar aquele cara. Por isso até que o nosso custo por lead... eu chego nos caras do mercado e falo quanto que é o nosso custo por lead, o cara fala assim, que é isso? Caralho, muito caro. Mas pra gente, até a gente entendeu que não é, mas cada vez mais isso vai dificultando, vai subindo. Então a gente viu que o jogo não é só colocar dinheiro, sabe? Não é só colocar dinheiro. Então a gente tem que buscar novos canais, pontos de onde o advogado tá para se conectar cada vez mais e buscar esse cara pra gente. Porque se eu ficar todo lançamento colocando, aumentando só o investimento, nosso ROI vai cair cada vez mais. Sim. Sabe? Porque não vou conseguir alcançar todos os advogados através do... Porque não é 100% segmentado. A galera acha que a nossa principal objeção é a OAB. Ah, não pode fazer marketing. 2021 teve um novo provimento da OAB que liberou fazer o marketing, então essa objeção praticamente acabou hoje em dia. A gente não tem objeção de OAB. A galera acha que às vezes a objeção nossa é o ticket alto, que o nosso primeiro ticket é R$6.000, o nosso cliente tem dinheiro para pagar e a gente nunca fez parcelamento no boleto. São 45 milhões de reais faturados na internet sem um parcelamento no boleto. Só cartão em Pix. Eu até bato nessa tecla. Não, mas a gente não faz. A gente não faz, porque eu acredito que esse cara que vem pelo parcelamento do boleto, ele não vai subir na esteira. Então eu acredito nisso e nunca fiz. Então a gente, cara, não é dinheiro, não é OAB, qual que é a objeção? Por que o cara não compra de mim? Porque é bom demais pra ser verdade. É bom demais pra ser verdade. E aí o cara não acredita. E aí muitas vezes o que acontece? O cara não acredita nessa turma, mas ele continua me seguindo. E aí ele vê a transformação, e ele vê o evento, e ele vê o cara da cidade dele começando a andar no carrão. E ele fala, caramba, esse cara fez o curso do SAF. E aí vai indo, ele não aguenta. Aí ele volta e paga muito mais caro, porque a gente tá sempre subindo o preço. A gente começou em R$1.500, hoje é 6. Em 2, 3 anos. Então o cara volta e fala, paguei mais caro e quem me trouxe foi o fulano, que é da minha cidade, fez a turma que eu não quis entrar e prosperou. E tá andando de BMW, tá isso, e tem liberdade pra levar a filha dele na escola e tal. Então isso é legal. Mas essa é a objeção, cara. É o cara achar que não é verdade, tá ligado? É bom demais e é verdade. Exato. E o advogado é um bicho que você sabe, né? O cara é questionador. Ele olha assim e fala, eu não fiz, esse cara não fez também não. Tanto Entendeu? que no nosso CPL aconteceu até um negócio que o cara jogou lá no chat. Pesquisei por Tarley Júnior no Google e apareceu só 20 processos. Eu falei, tá errado você ter achado os 20 processos o cara quer ver se você é advogado mesmo, se você tem gabarito, ele joga seu nome. Aí ele vê, fulano tem 5.000 processos. Porra, o cara tem 5.000 clientes. Só que o cara tava tão desligado que ele achou que ele era o expert. Porque ele tava mandando mensagem nos grupos. Então o cara pegou o nome do administrador no grupo, Tarley Júnior, e jogou lá e falou, Tarley Júnior só tem 20 processos. Tá errado então, não era pra ter nenhum. Não era pra ter nenhum, né? Exato. Pô, e se tiver, todos como réu, então não tô sabendo de nenhum. Mas Lei, você tocou num ponto aí do tráfego, falou de segmentação. Como é que você faz pra identificar e segmentar o público-alvo de um escritório de advocacia pra criar campanhas eficazes? Tá. O primeiro ponto, cara, é o trabalho em si na nossa base, tá? Antes de começar uma captação pro lançamento, a gente trabalha muito a base dele. Trazer novas pessoas para aquela base, porque ali eu vou tirar muito público de lookalike, muito público semelhante. Até uma coisa que eu faço para tirar o melhor público do Instagram dele, se vocês entrarem no Instagram do Marcelo, @MarceloSaf, vocês vão ver vários carrosséis que no final desse carrossel é um vídeo curto, de 3 segundos, onde só mostra pra pessoa curtir, salvar e compartilhar. Mas com aquele vídeo curto, eu sei que a pessoa chegou no final do carrossel. Você faz um público de vídeo view. E eu tiro vídeo um público de vídeo view muito mais qualificado de dentro do meu perfil. Certo? Pô, ninguém nunca falou isso aqui. Top. Então, tipo assim, um público... Aí eu consigo extrair cada vez mais um público de dentro da base dele. Porque eu tenho um carrossel de 5 imagens, o cara passa tudo e vai Se o pro cara quinto. chegou no final... Se ele chegou, ele ele é rolou quente. tudo pro lado. Exato. Então eu crio um público lá dentro do Meta Ads de vídeo view de quem chegou naquele vídeo, de quem assistiu aquele vídeo. E trabalho muito também, claro, segmento muito por... Qual que é o ponto de identificação de todo advogado? É o AB. Quem não é advogado não vai ficar
acompanhando perfil de OAB e etc. Então, o público que eu utilizo para trazer essa base fria é o público de OAB, interesse aberto, OAB e tal, e funciona. E cada vez mais, a ferramenta ela vai entendendo quem é o seu público e começa a entender, entregar da maneira correta, certo? Então, aí, para extrair esse público, basicamente, todo o público de captação principal, ele é extraído da base que a gente cria, certo? Com os lookalikes. Aí eu utilizo tanto essa questão do carrossel, utilizo muito também de pessoa que se envolveu com o perfil e mandou uma mensagem, sabe? Eu filtro pelos dois e crio um lookalike disso, porque é um cara mais quente, certo? O próprio Close Friends. O cara tem que mandar um direct. O cara que manda o direct e fala, eu quero, ele é um cara mais quente. Eu sei que ele tá buscando pelo conteúdo, tá buscando pelo resultado. Então, através disso, eu vou segmentando meu público. E claro, tem também os interesses ali dentro do Facebook, como escritório de advocacia, advogada. Tem esses tipos de... Aí eu vou limitando, você vai brincando com segmentações. Tem diversos. Você vai brincando, direito tributário, uma coisa que o nosso nicho é tão white que a gente nunca teve uma conta de anúncio bloqueada. A nossa conta de anúncio ela é a mesma desde o dia 1. Desde o dia 1. Então isso facilita muito, porque a gente tem toda uma estrutura de contingência. E, na verdade, a gente perdeu a conta uma vez. Uma vez uma conta caiu, né? Por causa de... Foi um hacker e mesmo assim depois a gente recuperou, depois de um mês. E a gente tinha contingência e tal. Roubaram a conta, uns hackers de fora e tal. Mas, cara, é a mesma conta desde o dia 1. Então pensa a inteligência dessa conta. Ela já sabe quem é o cara que eu quero. E outra coisa também são os carrinho aberto, a gente tá investindo R$5.000 por dia de anúncio de venda e tá vendendo 100. E outro ponto também que eu utilizo como segmentação, como não tem muita opção, eu não tenho... vou jogar um público aberto aqui. Pô, não vai funcionar pra mim. Né? Um público aberto com, sei lá, 5 milhões de pessoas, pra me achar o advogado dentro dessas 5 milhões, pô, vou gastar uma grana. E o nosso CPM, ele é alto. Pô, vou pagar 20 mil para aparecer para 1.000 pessoas. Imagina encontrar um advogado nessas 1.000 pessoas. É muito complicado. E se eu jogar um anúncio para esse só trazer lead desqualificado, vai impactar lá no final, na minha venda. Então, a gente segmenta muito bem no anúncio, né? De falar... Meu amigo advogado. Tanto que eu brinquei com ele até uma vez, eu falei assim, pô, pelo amor de Deus, não fala mais meu amigo advogado, não. Mas é isso que prende o cara certo. Sim, porque, tipo assim, você vai escutando todos os anúncios. Os 3 primeiros segundos do vídeo. Sim, cara, assim, as nossas métricas, elas são um pouquinho Frankenstein, tá ligado? Porque se você pega, tipo, a gente converte 4% da lista, isso é muito alto. Só que o nosso CTR é 0,5%, é muito baixo. Tá ligado? CTR, pra quem não sabe, galera que tá assistindo, é quantas pessoas assistem, a cada 100 pessoas, quantas assistem aquele vídeo e não passam. Então, a cada 200, uma vê o meu anúncio, que é 0,5% e clicam. Então, eu tenho um CTR muito baixo, isso pro mercado é muito baixo, geralmente é 3%, 5%, o nosso é 0,5%. Mas é até aquilo que eu falei, é um público muito grande pra mim atingir o advogado. E meu anúncio, ele filtra o cara pra ele ser advogado. Então, não é qualquer pessoa que vai clicar. Por isso, o nosso CTR é um pouco mais baixo. Exato. Certo? Porque então, de cara eu já falo, meu amigo advogado. O cara que não é passa, eu não quero ele aqui. E hoje a gente tá na ferramenta que é uma briga de atenção. Sim. Né? Anúncio, se a gente abrir o Instagram aqui, com certeza vai aparecer um anúncio. Então, a gente tem que impactar aquele cara. Além de filtrar, ele tem que ser impactado a primeiro momento para ele conseguir continuar assistindo aquele nosso vídeo. Né? E isso é um dos principais desafios. Então, a gente utiliza muito de... tem até uma parada que a gente fez, né? Que a gente faz não só identificar a dor, mas o sintoma daquela dor, sabe? Por exemplo, a gente tá com sei lá, machuquei, ou a gente tem reações, o nosso corpo produz reações. Por exemplo, a febre. A febre é o sintoma que tá acontecendo alguma coisa com o seu corpo. E as dores do seu cliente, ela também existem sintomas. Então, uma maneira que a gente utiliza de impactar e conectar com o cara é não mostrar pra ele somente a dor, mas sim um sintoma daquela dor. Que aí é colocar por exemplo, numa mesa com a cabeça cheia de papel. A gente fez um muito bom, que foi com a equipe balançando ele e tal, e ele falando com o cara, aí começa a entregar os papéis e tudo vai se organizando. Porque isso conecta com o cara, que eu não toco só na dor dele, mas sim no sintoma daquela dor. Sim. Que tá latente. Qual que é a dor que a gente mais tenta atacar hoje? É a nossa visão de mercado para onde a gente quer caminhar. Trazer o cara que já tem dinheiro, o cara ganha dinheiro na advocacia, ganha um dinheirinho na advocacia, não é o cara que tá começando, mas esse cara não tem tempo. Ele trabalha de 8 da manhã às 10 da noite. Então, qual que é
o problema desse cara? Gestão. Ele não é um bom gestor, porque ele é centralizador, ele faz tudo, ele não delega, etc. Mas qual que é o sintoma? O sintoma é, você foi na última apresentação da sua filha na escola? Não fui. Forte. Muito forte. Então o cara fala, porra, não fui, por quê? Porque eu tive uma audiência. Ah, e por que ninguém foi fazer audiência pra você? Não, porque tinha que ser eu. Então você é centralizador, você precisa ser um gestor O melhor. sintoma dele é que ele Entendeu? tava na audiência. A dor é que ele não pôde ver o filho dele na escola. Entendeu? Então, cada dor existe um tipo de sintoma que pra gente atacar que vai conectar muito mais com o cara do outro lado. E é aquela coisa, Ele cara. vai fazer ele falar sim. Exato. concordo. Exato. E é aquela coisa, cara. É o que eu ouvi isso uma vez de um player, nunca mais esqueci. Se o seu marketing não tá ofendendo ninguém, você tá fazendo errado. Então a gente coloca o dedo na ferida do cara. Por quê? Porque o produto é bom. Eu tô vendendo pro cara um produto bom que transforma. Então eu preciso colocar o dedo na ferida pra influenciar esse cara o máximo possível a fechar comigo. A comprar meu curso, a comprar minha mentoria. A galera às vezes tem esse medo, não, mas não pode, você não pode vender muito assim. Não, cara, eu vendo mesmo. O meu produto é bom pra você e se você não comprar o meu produto, não vai mudar nada pra mim. 5 mil a mais, 5 mil a menos, eu vou vender pra outro cara. Agora, se você comprar, vai mudar muito pra você. Porque você vai participar de um ambiente diferente, você vai ter acesso a informações diferentes, e isso tudo precisa ser genuíno. É óbvio, você não vai vender um curso pro cara e não entregar, né? O que eu prezo muito pelo over delivery. Cara, eu quero que ele pule de level, então eu preciso entregar muito mais do que ele esperava. Muito mais. Então o cara compra 10 encontros, a minha mentoria tem 15. Ela já tem 15. Eu anuncio 10, mas ela já tem 15. Por quê? Porque eu quero gerar nele o sentimento de over delivery. O SAF entregou muito mais. Então, velho, de novo, pra galera que faz lançamento, etc., você tem que botar o dedo na ferida da dor do seu cliente. Não tem problema. Ai, mas eu vou ser muito agressivo, eu não vou ser o politicamente correto, não sei o quê. Cara, ninguém que tem resultado é politicamente correto. Todo mundo que tem resultado na vida, em qualquer área, o cara passou da linha do que o politicamente correto considerava. Então, eu não sou aquele advogado que vai ficar lá de terninho e gravata na frente. Não, eu vou de camisa preta. Pra quê? Pra quebrar o paradigma. O cara falar, putz, eu quero ser esse cara que pode estar de camisa preta. Entende? É fazer diferente, cara. Eu acho que os nossos resultados, eles vêm muito daí. De fazer diferente, de fazer o que a galera não tá fazendo. Exato. Eu nem sou advogado, já quero entrar na comunidade. Top. Tipo assim. Vamos. Agora Vou te mandar um pay.que faz. Aí, ó. Quais são os desafios específicos? Você que já lida com isso, já entende das dores e das jornadas da galera. Quais são os desafios específicos de uma agência, de um escritório de advocacia, quando ele tenta implementar estratégias de marketing digital? Tá, vamos lá. Primeira coisa, o cara não tem muita clareza de qual é o produto dele. Então, o advogado, ele faz tudo. E aí, aquele tudo, ele quer trazer tudo pro digital. Vai dar merda. Por quê? Porque no digital, as pessoas estão... A gente tá cada vez brigando pela audiência. E o que a pessoa quer? Ela quer o cara ultra especializado. Ela quer conveniência, ela quer um serviço personalizado, mas ela quer um profissional ultra especializado. O melhor profissional O daquela melhor área. profissional daquela área. É a mulher de César. Não basta ser, precisa parecer também. Então, você entra numa rede social de um escritório de advocacia, o cara tá falando de INSS, depois embaixo de pensão, depois embaixo de direito tributário, depois mais embaixo de direito de trânsito. Não dá certo. É tudo uma comunicação. E se ele fala pra todos, não vai comunicar com ninguém. Então, esse é o maior problema. O cara que quer vir pro digital, ele quer vir. Ele sabe que dá grana, ele sabe que tem potencial para crescer o escritório dele, mas ele ainda não entendeu que ele precisa trazer, precisa levantar uma bandeira. Porra, tem um case nosso muito grande, um cara lá dentro da fraternidade muito grande, ele deve fazer uns 5 milhões por ano, com direito de família. Ele separa mulheres no Brasil inteiro, estando em Belo Horizonte. Ele faz pensão, enfim, divórcio, guarda, estando em BH no Brasil inteiro. Mas você entra no perfil do cara, ele não fala, olha, Vossa Excelência poderia... Não, ele fala assim, o bonitão quer buscar as crianças na sexta-feira, né? Ele fala essa linguagem. Porque ele comunica com a mãe. A mãe, cara, ele é viralizado. Tipo assim, os vídeos dele, deles dão 1 tipo milhão, assim, 2 milhões. Se a mulher tá com dúvida se Ele vai separar ou não, ele convence a separar. Exato. Ele Entendeu? ele convence a pessoa a falar assim, E aí, vou tipo, pedir o divórcio. Ele tem tipo o nome, o bonitão. O bonitão não quer buscar as crianças. O bonitão chegou pra buscar as crianças sem cadeirinha, não entrega. Então ele toca na dor. Ele não tá falando qual que é o direito dela de regulamento de visita, ele não tá falando qual que é o regime de bens, não. Ele tá falando, o bonitão chegou aí pra buscar a criança sem cadeirinha, não libera. É isso que o seu cliente quer ouvir. Entende? O cliente é leigo, cara. Então o advogado, ele vai pra internet, quer falar bonito, quer colocar artigo, quer colocar lei, tal. Não funciona. O que funciona é falar a linguagem do cliente. E aí tem vários exemplos, mas esse cara é um caso emblemático.
Então, essa é a maior dificuldade, Carol, do advogado entender, primeiro, que funciona, né? Mas hoje já estão muitos entendendo, porque estão vendo que a meninada tá fazendo grana e eles não. Então, a galera mais old school já tá vindo. Mas o cara chega e fala, putz, e aí, o que eu vou fazer? Com quem que eu vou falar? E a gente entra em vários problemas que nascem disso. Às vezes o cara não quer dar a cara dele, o cara tem vergonha de ser chamado de blogueirinho, papapá, papapá. Mas ainda é um mercado que tem muita dificuldade, a galera tem muita dificuldade. Massa. E como é que vocês, olhando um pouco, pegando um pouco da visão de vocês que estão ali imersos nesse mercado, como é que vocês enxergam a evolução do mercado digital voltado ao nicho de advocacia? Cara, tá crescendo muito. Cada vez tem mais produtores. Só que como todo mercado tá crescendo cheio de porcaria. Então, a galera percebeu que vender curso dá grana. E eu falo isso pra minha audiência. A audiência pergunta, você ganha mais dinheiro vendendo curso ou advogando? Ganho mais dinheiro vendendo curso. Os caras, mas por quê? Porque advogando eu ganho 80 mil reais por mês. É o que o meu escritório me distribui de renda. Vendendo curso eu faço 1 milhão, 2, 3, depende do mês. Então eu ganho muito mais dinheiro vendendo curso, eu jogo aberto com eles, que eles também não são bobos. Né? Eu jogo aberto. E tá crescendo muito, cara. Tem muito produtor. E aí a gente separa em 2 áreas, né? No direito, pelo menos. Tem um produtor, que é o cara técnico. Então ele vai te ensinar a ser um bom profissional de alguma área. Olha, eu vou te ensinar a ser um ótimo advogado criminalista. André Coura, por exemplo, já gravou o QuickCast, é um exemplo disso. Vou te ensinar a ser um advogado criminalista. Então eu vou te ensinar a técnica. Eu vou te ensinar a fazer uma petição de pedido de liberdade. Vou te ensinar a fazer um pedido de progressão de regime. Técnica. E tem um cara que, assim como eu, ensina make money. Eu vou te ensinar a fazer dinheiro com a advocacia. Os 2 mercados estão crescendo muito. O que eu acho que a galera tem que tomar cuidado é quem você tá dando a mão. Porque não é só o dinheiro que você tá investindo no curso. Os 3, 5, 6 mil reais que você paga no curso, cara, isso aí você recupera. O problema é o tempo perdido. Então você vai confiar num mentor que fez o que você quer fazer ou você vai confiar num cara teórico? Se você quiser confiar num cara teórico, tá tudo bem, você vai ter os resultados dele. É o ensino tradicional. Seus professores de faculdade, se os caras tivessem um escritório ganhando 100 pau, os caras não estariam dando aula para ganhar 4 mil. Entende? Então, onde você quer? Ah, não, eu quero dar aula, eu quero ser mestre, eu quero ser doutor. Então, show, cola nesse cara. Se você não liga para dinheiro. Não, eu quero ser empresário. Então, você tem que colar num cara que tá fazendo o que você fez. O que você quer fazer. Eu acho que é muito nesse caminho, cara. Mas é um mercado que tá crescendo pra caramba, porque cada semestre saem 200 mil advogados novos. Então é um mercado que cresce muito e muita gente tá fazendo o caminho de, agora com essa onda de empreendedorismo, o cara vê que ele trabalha numa empresa, talvez como consultor jurídico, talvez como executivo, mas ele tem a possibilidade de tirar o OAB. E fala, putz, eu vou investir e vou cuidar de ter tempo. Eu acredito muito também que as pessoas não estão mais observando só quanto ganham, e sim o estilo de vida que ela leva. Pô, o cara ganha 30 pau numa empresa. Mas beleza. Às vezes ele aceita e faz um pé de meia e aceita durante 2, 3 anos, tirar 2, 3 anos sabáticos da vida dele, ganhar 15. Por quê? Porque ele não vai ter que prestar conta, ele vai ter que bater cartão. Entende? Então, acho que o mercado tá crescendo muito, cara. Da infoprodução como geral, mas pro direito também. Mas não entrem, porque o SAF já tá lá. Entrem pra comunidade, Flávio. Entra pra comunidade. No final das contas, né? Carol, brabo. Do jeito que a gente esperava, um pouco mais, né? Não é por acaso que você fatura 1 milhão e vem gravar aqui o Cash, não é por acaso que você fatura 10 milhões e vai pra Dubai, não é por acaso que você fica em top 3 da competição, não é por acaso que você fatura 45 milhões com digital, nada é por acaso. Se fez é porque tem coisa por trás e a prova tá aqui, guys. Menino Lei, Marcelo Saf, parabéns. Parabéns. Bizarro. Tamo junto. Esse aqui nível. é o tipo de podcast que a gente gosta, porque são pessoas extremamente comprometidas em entregar um valor real para os seus clientes. Então, isso a gente se orgulha de ter produtores como vocês aqui na QIFI. Parabéns. Tamo bizarro, junto. bizarro. De fato. Outro Essa nível. parceria continue por muitos anos e vai continuar. Sim, Vai continuar muito. exatamente. Vai continuar. Eu quero ir na próxima viagem, tá? Galera, produção, oi, tudo bom? Alguém me ouviu? Foi a viagem de Dubai mais divertida. Inclusive, se Foi você tá muito ouvindo esse top. podcast aqui, vai lá no canal do QuiFi. É isso. Tem um vídeo lá pra você assistir. Top. A Acompanha gente um riu pouquinho. bastante, viu? Tá bom. Foi muito bom. Eu ri só assistindo os stories, imagino como que não foi lá, né? Foi top. Foi muito top. Inesquecível. E a gente não terminou, né, Não Carol? terminamos. Porque temos aqui uma pergunta reflexiva para vocês responderem. Vamos lá. E aí vocês podem responder individualmente ou chegar num consenso aí e dar uma resposta só. Mas vamos imaginar que vocês vão criar um anúncio e esse anúncio ele não vai passar somente nas plataformas digitais que vocês estão acostumados a fazer aquisições de novos clientes. Ele vai passar também no meio físico, através de outdoor, rádio, comercial de TV, todos os possíveis canais de aquisição de novos clientes. E nesse anúncio vai ter uma mensagem de vocês para quem está iniciando hoje no marketing digital. Que mensagem seria essa? Vai lá, menino Lei, você primeiro. Tá.
Cara, primeiro ponto é que o mercado digital não é um dinheiro fácil, igual todo mundo fala, o mercado inteiro expõe o mercado digital como uma renda extra, dinheiro fácil, que você não vai precisar trabalhar, não vai precisar fazer nada. Se você quer entrar no mercado digital com o intuito de não trabalhar, não entra. Porque é muito trabalho, é muito trampo e muita responsabilidade. Porque além de você estar mexendo com você quer mudar a sua vida entrando no mercado, você vai vender um produto para uma outra pessoa e você vai impactar uma outra vida, né? Eu acho que isso tem que ter muita ciência. E a questão do rápido, que tudo que é na hora, para ontem, para amanhã, né? Eu tô entrando no mercado digital e amanhã eu quero fazer grana. Velho, eu comecei no mercado digital com 16 para 17 anos e eu fui ter o primeiro resultado expressivo de 2020 para 2021. Então, a persistência e os estudos me fez chegar no resultado que a gente tem hoje, né? Principalmente nesse resultado que eu exponho lá no meu Instagram e etc. O faturamento de 1 milhão em 10 minutos, ele não veio por acaso. 4 minutos. Foi 4. Foi 4, é verdade. 4 minutos. Ele não veio por acaso. Ele veio com muito esforço. Então, a galera acha que é muito fácil, muito simples, que não tem trabalho, mas tem. Então, eu fiquei de 2016, 17 até 2020, 2021 para começar a ter um resultado expressivo. Então, cara, se você tem persistência, constância e paciência, você pode ter certeza que você vai ter resultado. Uma hora vai chegar, sua chave vai virar, né? E, claro, muita responsabilidade, porque você está lidando com uma outra vida do outro lado. Isso eu acho que se você impacta vidas positivamente, a sua vida também vai ser impactada positivamente. Certo? Então, acho que é essa a mensagem que eu tenho para deixar. Muito top. Cara, eu penso que o mercado digital, ele não é fim. Não é, eu vou achar uma oferta, eu vou fazer agora dropship, agora eu vou PLR, agora eu vou para coprodução, coprodução vai acabar. Não. O mercado digital, ele é meio. Então, você tem que procurar business que você possa agregar resultado pelo marketing digital. Tem gente que fica muito bem com negócio local, fazendo tráfego para negócio local. Tem gente que fica muito bem fazendo PLR. Tem gente que fica muito bem vendendo curso. Tem gente que fica muito bem sendo coprodutor. Então, cuidado com a síndrome da Fênix, que é o cara que tá cada hora ressurgindo e fazendo um negócio novo. Ah, não, dropship. Aí migrou a galera toda do drop pro PLR e tal e tal. Cuidado. Pensa que o seu negócio é uma empresa, assim como a gente pensa no nosso. O seu negócio é uma empresa e você quer ter longevidade nessa empresa. Então, você precisa de se portar como um empresário. E não como um cara, um freela. Você não é um freela do mercado. Não seja um freela do marketing digital. Acho que essa é a melhor mensagem. Gostei. Eu clicaria nos 2 anúncios. Gerar equity, Arrasou, né? gente. CTR alto. Mas não terminamos, né, Não Marcelo? terminamos, Por porque quê? Temos presentes. temos presentes. Ó, que Temos chique. presentes, Olha né? Você já tava Pra acostumado variar, sempre, já estamos é. acostumados. Não, a maior sacada da QIFI foi o QI Baby. Que Vocês bem, ganharam essa foi a brava. minha esposa. Ai, meu Ganharam a Deus. minha Essa foi esposa. brava. E num time excelente, Perfeito. perfeito. Os caras são bons, os caras são bons. Foi top. Sabe profissional stalkear. Olha aí. Temos Olha aqui, só. Ó, a caneca. Eu já tava sonhando com essa caneca. Vou dar uma viradinha aí pra você. Mas é Eu literalmente já tenho pra uma, agora vai agradecer a ficar presença de outra. vocês. É Só que isso. agora acho que esse é melhor. Obrigado, viu, pessoal? Tamo Tamo junto. junto. Muito obrigado. Sempre. É pra Tamo junto. literalmente pra Obrigadão. agradecer a presença de junto. vocês, Obrigado. Carol. o episódio, Valeu. o sucesso. Tamo junto, Carol. E pra quem não conhece vocês dois, a dupla dinâmica, deixa aí as redes sociais. O meu é @Tarley, TARLEY_JRS. Não, tá difícil esse arroba. Vai aparecer aí na tela. Eu acho que ele devia colocar Menino Lei. Tá na Arroba descrição, menino bota no arroba. É isso aí. O meu arroba Marcelo Saf com 2 L's. Saf igual safe em inglês, né? A galera fala safe. Tem gente que fala safe mesmo. É, me siga lá que a gente vai trocar uma ideia e eu vou te ajudar. Tamo junto. Perfeito. Vai E o que, aparecer aqui embaixo. o que as pessoas precisam fazer depois de um episódio como esse, Marcelão? Pra você que ficou com a gente até o final e não deu like, Falar o que pra você? como assim, cara? Estou sem Então palavras. já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho pra receber uma notificação nova sempre que sair um KiwiCast incrível como esse. E deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com as lendas. Marcelo Saf, Tarley, o menino Lei. E eu te vejo onde, Carol? No próximo KiwiCast é um compromisso. Te vejo lá. Valeu.